Então vamos lá. Já tá gravando? Tô gravando já. Então, gente, boa noite a todos. Hoje eu pensei numa aula um pouquinho diferente para a gente fazer. A gente vai resolver alguns exercícios e fixar um pouquinho do conteúdo que a gente viu até agora. Por que que é uma aula diferente? Eu separei essa aula em três partes. Primeiro, agora no comecinho, a gente vai corrigir aquele exercício que vocês entregaram na semana passada. Depois a gente vai lembrar bem rapidinho o que que a gente viu na última aula. E por último, eu separei alguns exercícios de provas antigas do Enem e também de prova do Enseja, que é para a gente ver mais ou menos como é que cai toda essa coisa que a gente viu até hoje nessas provas. Tá joia? Então vamos começar corrigindo o exercício. Eu vi que teve bastante dúvida, então eu espero que agora a gente consiga tirar essas dúvidas todas. O exercício tinha dois números, né? O primeiro era para a gente calcular alguns valores de y e depois era para a gente montar uma tabelinha e fazer o gráfico. Aí o exercício começava falando para a gente considerar a função y é igual a 2x mais 1. Então tudo que a gente vai fazer aqui nesse exercício é em cima dessa funçãozinha, y é igual a 2x mais 1. Então o problema pedia para a gente fazer o quê? Ele pedia para a gente achar três valores de y que dependia de três valores diferentes de x. O que que isso quer dizer? A gente ia pegar um valor de x, jogar aqui na nossa funçãozinha e obter um valor de y dependendo desse x que a gente colocasse lá. Como assim? A gente tem que y é igual a 2 vezes x mais 1. Se a gente substituir esse x aqui por alguns valores, a gente vai obter diversos outros valores para y. E é isso que a gente está querendo fazer nesse exercício. Então, a primeira coisa que ele pede aqui é, se o x é igual a menos 1, então qual que é o valor que eu vou ter de y aqui se eu substituir esse x por menos 1? Então, o que que a gente faz nesse caso? A gente simplesmente tem que substituir, no lugar desse x, o valor que está pedindo. Então, nessa primeira, está pedindo para a gente substituir o x por menos 1. Como que a gente faz isso? A gente pode repetir aqui, y é igual a 2 vezes o x, né? O x a gente vai estar substituindo por menos 1. E repete aqui o resto da função. 2 Mais vezes um. menos 1 mais 1. E aí a gente vai obter um y para esse tal valor de x que a gente substituiu, que é o menos 1 aqui. E quanto que vai dar esse y que a gente substituiu por menos 1, o x? A gente faz a continha agora. 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos dois. Mais 1, só repetir aqui depois, vai dar menos 1. Vou aceitar alguém que pediu para entrar. Cris, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu vi, gente, que teve bastante dúvida nessa parte do exercício. Alguém não entendeu esse passo que eu fiz? Eu preciso saber onde que vocês não estão entendendo para eu tentar explicar melhor. Eu nem vou falar nada. Você não entendeu nada, 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 Eliana? Ah, eu entendo, professor. Quando o senhor explica, eu entendo. Aham. Mas aí depois passa 2, 3 dias e já esqueci tudo. As outras pessoas têm alguma dúvida? Não entendeu nada? Ô, Vinícius, eu ainda estou estudando ainda aquele videozinho que você mandou Ah, para tá. mim, mas eu ainda estou um pouco confusa ainda, por isso que eu não mandei o exercício pronto para você, porque eu tenho feito ele, mas tem dado errado. Quando eu olho o seu, dá errado. Onde que a senhora Então, está confundindo, Rosângela? ai, não sei. É alguma coisa daqui? Ai, É alguma coisa que Ô, a sabe, gente Vinícius, substitui? Esse Oi? mais um aí que tá confundindo. Eu confundi nesse mais um aí. Tá.
Quem me Ó, você chamou? explicou direitinho, mandou para mim, mas eu confundi nele, Você tá confundiu no mais um, errado. Paulo? Tá. Ô, Vinícius, Oi. o X é sempre multiplicando, né? É. Ele vai ter sempre um númerozinho multiplicando aqui, Tá. tá bom? Uhum. Então, ô Esse Paulo, o aí que não tá. é esse aí não é o atividade do, como é que fala lá? Do angular e Não, linear? ainda não. Essa é para entregar semana que vem ainda, aí eu não vou corrigir agora. O outro. É outro, é o que vocês entregaram na semana passada. Ô Paulo, o que tá te confundindo é esse mais um aqui, né? Alguém me chamou? Eu, Rita, Oi, Rita. essa aula está sendo gravada? Tá Depois sim, eu. tá sim. Ah, tá. Porque depois eu vou ver com minha menina Ah, onde tá que fica. jóia. Tá jóia. Obrigada. Nada. Então vamos tentar tirar alguma dúvida aqui agora e, e depois tentar passar para frente. Ô Paulo, vem comigo aqui, olha. A gente tem Vamos que lá. o y é igual a 2 vezes algum valor mais um. Essa é a nossa regrinha, essa é a nossa função, tá? Esse mais um vem da nossa função. Tá joia? Certo. E esse x aqui é o valor que a gente vai substituir por esses três valores aqui. É. Então, o que a gente vai fazer? Para o x igual a menos 1, a gente substitui o menos 1 no lugar desse x aqui. Então, vai ficar y é igual a 2 vezes menos 1. Eu só substituí aqui, ó. E aí eu repito mais 1. Isso aqui dá igual a menos 1. Então quer dizer que 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. É que 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2. Aí, se eu Mais somar 1. 1, dá menos 1. Aí o É. valor de y para esse valor é menos 1. E aí a Ô, gente... Vinícius, Oi, Rosane. desculpa, Pode pode falar. falar. Não, eu ia continuar, pode falar. Eu acho que o que mais está me confundindo considere a função Aham. y igual a 2x mais 1. Sempre, quando vem esse para calcular, sempre é esse número depois do igual é que vai prevalecer com y? É que o valor de y, ele vem daqui, né? Como que a gente acha o valor do y? A partir daqui, ó. Sempre vai prevalecer esse valor aqui. É essa a sua dúvida? É isso aí que me confundiu um pouco. Tá, joia. É que... Calma, deixa eu ver se eu entendi sua dúvida. O que te confundiu é esse considere a função aqui, né? Isso. Então, quer dizer que esse exercício aqui embaixo é feito através dessa função É, aqui em cima, né? isso. Tudo que a gente fizer aqui vai ser a partir daqui. Então, quer dizer que y é igual a 2 2 vezes vezes x x mais 1. mais 1. E quem que é esse x? É esse valor que eu estou dando aqui embaixo. X igual a 0, x igual a 1. Aí, se você substituir esses valores aqui, você vai achar um valor diferente de y. E é isso que eu estou fazendo. Ah, tá. Entendeu? Aí, o segundo, por exemplo, é se o x é igual a 0. Então, eu substituo o x por 0. E aí vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Entendeu? Ah, tá. Então, quer dizer que todas as vezes que eu tiver que resolver uma função, ela vai vir específica em cima e o exercício embaixo é igual, o y igual a 2 vezes x mais 1. Então, sempre, vamos supor que fosse y é igual a 4 vezes... é igual a x mais 5, por exemplo. 4x mais 5? Isso. Aham. Quer dizer que aqui embaixo, por exemplo,
se viesse aqui em cima, que eu tinha que fazer toda a função aqui E- embaixo, Considerando isso aqui. considerando isso aqui. É, Ah, isso. tá. Isso que você não tá me Ah, entendendo, né? isso estava me confundindo, por quê? Nós fizemos um exercício com o y valendo 3, Uhum. entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, gente, mas... Ah, tá. Aí Uhum. agora a gente mudou a função, entendeu? Sim, sim. Então, pro caso do zero aqui, se a gente fizer a continha, a gente acha que y é 1. Entendeu? A Professor, gente só substitui e faz a continha. É porque é, y é igual a 2 vezes 0 mais 1. É, esse zero aqui veio daqui. Ah, Entendeu? tá. Uhum. Alguém me chamou? eu, Eliana, Oi, Eliana. deixa eu ver se eu entendi aqui. O de baixo vai ficar 2 vezes 1, Uhum. mais 1, que é igual a 3? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Agora eu entendi, né? E era, Problema era é isso. guardar, Era isso é o guardar na exercício, né? memória. Aí depois pedia pra gente montar a tabela com esses valores que a gente já achou. Que é Mas os o pares X some por ordenados. quê? O que, Cris? O X é igual a 2x. Aí para onde que o X foi parar? O x eu substituí os valores. X é igual a tal coisa. Então, se ele é igual a tal coisa, eu posso substituir ele aqui. Se ele é igual a menos 1, por exemplo, eu posso só substituir ele. Então, aí nessa de Vinícius, baixo aí que tá aí, tá x é igual a menos 1, Aham. então é igual a menos 1, né? Aí no caso, Aí eu substituí aqui, ó. O x igual a menos 1, eu aí o substituí o y, x por menos 1. tá, aí vai ser 2 vezes o que tá aqui embaixo. É, isso. Geraldo me chamou? Chamei. Aí que essas letras que me confundem, esse tal de Y, esse tal de X, me Aham. confunde demais. Nossa, pra que tem que existir esse X no meio, esse Y aí? É porque Não esse poderia x e esse ser. y, ele vai servir pra gente fazer o gráfico depois, né? No plano cartesiano. Aí a gente vai ver Porque, como é que isso é cobrado em prova e tal. O que confunde todo mundo é juntar números com É, letras. quando a isso, gente Põe todo junta, mundo exatamente. doido, quando a não? gente junta número com letra, isso tem um nome, chama álgebra. Nossa. É o que a gente tá vendo, chama álgebra. É uma partezinha da matemática. Tá joia? Então vamos Nossa, continuar isso me para confunde a demais. tabela. Então a gente achou que o y é igual a menos 1, se o x é menos 1. A gente achou que o y é igual a 1, se o x era 0. E a gente achou que o y era 3, se o x é 1. E a partir daí a gente pode criar os pares ordenados, né? Os pares ordenados, se vocês não lembram, é aquele endereçozinho do ponto que vem entre parênteses e tem o valor de x e depois o valor de y. Então a gente pode montar os pares ordenados desses numerozinhos aqui. O primeiro fica menos 1 e menos 1. O segundo fica 0 e 1. E o terceiro fica 1 e 3. Só estou pegando esses valores aqui, ó, e jogando lá dentro do par ordenado. Aí o gráfico eu não consegui fazer. Então vamos lá para o gráfico. Com esses pontos na mão, a gente pode fazer o gráfico, que é nosso último passo. E aí é só a O gente gráfico a lembrar. gente não pode pular ele não, Vinícius. Ficar só na continha, a continha é mais fácil do que esse gráfico, pelo amor de Deus. O gráfico é mais fácil. Aí tem gente que acha o gráfico mais fácil, tem gente que acha o gráfico mais Nossa! difícil. É 10-0 para esse gráfico, não Mas- acerta esse gráfico de jeito nenhum. Vamos ver como é que a gente faz o gráfico então, Sheila. Professor, vai bem devagar para a gente acompanhar. Tá, joia. Primeiro, o que a gente tem que pensar? Ô, gente, eu vou só pedir para alguém que tá com o microfone ligado desligar. Por favor. Aí o que a gente tem que pensar? A primeira coisa para fazer o gráfico, tem que pensar em colocar esses 3 pontinhos lá dentro dele. E aí como é que a gente faz? A gente lembra que o primeiro valor vale x, o segundo é o y, e a gente vai na cara e na coragem. Vamos lá. O primeiro aqui fala que vale menos 1 e menos 1. Ou seja, o valor de x é menos 1 e o valor de y é menos 1 também.
Então, partindo da origem aqui, que é o ponto zero, bem no meio, a gente tem que x vale menos 1, ou seja, a gente vai 1 para a esquerda, e o y vale menos 1 também. Então, a gente vai 1 para baixo. E nosso pontinho está bem aqui, ó. Esse é nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto está em x igual a 0 e y em 1. É o ponto 0 e 1. Então, nosso x igual a 0 fica bem no meio aqui, porque eu não vou nem para a esquerda nem para a direita. Então, ele fica bem no meio. E aí eu subo 1, porque o y é igual a 1. Então, o nosso ponto está aqui. E o nosso último ponto é o ponto 1 e 3. O ponto 1 e 3, a gente parte do começo, vale 1 para o x, então a gente vai 1 para a direita, e 3 para cima, que vale 3 o y. Então, o pontinho está aqui. E aí, esses pontos, né, formam uma reta que a gente pode só traçar a reta em cima deles. E esse vai ser o nosso gráfico da função. Deu para entender, Sheila? Você explicando é fácil demais. Nossa, Deus! É muito menos, fácil. ô Vinícius, Oi? é menos um e um Menos 1 menos e 1 e mais menos 1, um? o primeiro, né? Isso. Esse primeiro aqui é menos 1 e menos 1. Os dois são menos 1. Tá, então não vai ficar, não é aqui e aqui nesse outro menos um, não? Então, Duas aí? a gente foi 1 para a esquerda, né? Como é menos, a gente foi para a esquerda. E como é menos, a gente foi para baixo. Foi 1 para a esquerda e 1 para baixo. Ah, não, esse aí eu acertei, Vinícius. Agora o outro aqui não. Você não acertou, foi o segundo aqui, né? Isso. É o 0 e 1. O 0 e 1, ele tá 0 no x, ou seja, a gente não vai nem para a esquerda nem para a direita. A gente fica aqui no eixo y e vai 1 para cima, porque tem 1 aqui, ó. Então a gente foi 1 para cima, ele veio parar aqui. Entendeu? Vinícius, Oi, e Geraldo. Agora se entendi, fosse, Vinícius. e se fosse do zero para direita? Isso aí, como que fica? Um segundinho que pediram para entrar. Franciele, boa noite. Qual que é a sua dúvida, Geraldo? Repete para mim, por favor. Se pegar zero para direita, você pegou o zero para o y, né? Uhum. Zero para direita agora. Como que fica? Como assim? Zero para direita. Tipo 1 e 0, assim? 0 e 1. 1 e 0 para direita aí. Isso. 1 e Não, 0, é 0 e 1. 0 e 1 foi o que a gente Aí fez. E se fosse para direita, como que fica? Tá Não, muito barulho, professor. Alguém tem que fechar aí o microfone. é que eu não... Obrigado. Alguém tá Se com o você- microfone ligado? Pode falar, Geraldo. Se você fizesse o contrário, você pega o 0 aí e puxa para o 1 aí, para direita aí. Fica Mas como? se eu tenho 0 aqui, Geraldo, no primeiro, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. Porque é 0, aí fica no 0, entendeu? Entendi. Uhum. A dúvida dela foi a mesma que eu tive aqui agora, professor. Pode O falar. que acontece? A dúvida que ela teve aí foi a mesma que eu tive aqui agora, mas vamos supor, no zero aí, né? Como que faz para poder puxar para a direita? Mas só que eu entendi também, foi isso que eu tinha pensado aqui. Do zero puxar para a direita, não tem como, só se tiver um número na frente, né? Vamos supor, abre parênteses, né? 2,3. Vou colocar isso. Aí tem como ir para a direita, né? Mas Aí do a gente zero iria para a 2 direita para a não tem, não. direita. Se tiver Isso. 0 no primeiro, a gente não vai para a direita nem para a esquerda. Ah, tá. Entendeu? É isso mesmo. A gente não Entendi. foi nem para a direita nem para a esquerda por causa desse 0 aqui. Agora, no lugar do zero aí, se tiver outro número, aí tem como ir para a direita. Isso, Não é isso? isso. Ah, tá. Obrigado. Ô Sheila, você conseguiu entender? Eu consegui, ô Vinícius. Foi assim, vou falar com você, foi uma oreada, porque eu confundi o mais um com menos um. Ah, aí. tá, entendi. Então, vamos passar para frente, gente, que tem bastante coisa pra gente ver hoje, então. Ficou claro para todo mundo?
Esse aí é fácil. Ah, então Ó, tá jóia. Então, Esse gráfico é fácil. vamos lembrar rapidinho o que a gente viu na última aula, só para a gente passar para os exercícios do Enem, que eu estou ansioso para chegar nos exercícios. Para vocês verem como é que isso é cobrado numa prova e tal. Então, vamos lembrar rapidinho o que a gente viu na semana passada. A gente começou vendo que a equação de uma reta, né, uma função do primeiro grau, tem essa carinha aqui, ó. Ela é escrita como y, que é igual a algum valor, que a gente chama de a, vezes um x, mais algum outro valor qualquer. E aí a gente viu que esse, vou escrever de outra cor aqui, a gente viu que esse valorzinho aqui que a gente chama de a, é chamado de coeficiente angular. Ele vem acompanhado do x. E esse outro valorzinho que a gente chama de b, é o que a gente chama de coeficiente linear. E são eles que dão aquela carinha para a função. O tanto que ela inclina, o tanto que ela é alta, o tanto que ela é baixa. São eles que dão essa carinha para a função. Então, vocês lembram o que esse coeficiente angular representa no gráfico? não, tem que olhar no caderno. É a inclinação, não A é não? inclinação, exatamente. Vou escrever aqui inclinação. Ele representa a inclinação. E quem é ele aqui na equação da reta? Eu já até circulei, né? É esse número que vem acompanhado do x. É o número que Todo acompanha o número x. acompanhado do x, ele vai ser o angular. Exatamente, é. Aí Então, não precisa somar, fazer nada. É não, só pegar, você só identifica só quem é pôr ele. nome nos dois. Só identifica, é. Aí na Eu vi equação, um vídeo na internet, aí eu entendi melhor. aham. Aí na equação da reta, então, ele é o número que acompanha o x. A letra ficou feia aqui, mas no próximo slide vai estar escrito bonitinho. E o coeficiente linear, o que ele representa no gráfico? Vocês lembram? A linha, Representa onde que ele cruza qual eixo? O eixo Y. Isso, Isso. Só aceitar alguém que está chegando agora. Boa noite, que Lohane. isso, professor? Você tá com 500 telas. Tô. Aí, prontinho. Então, o coeficiente linear é aquele que cruza o eixo Y, né? Eu não vou escrever aqui não, mas como vocês já falaram, é aquele que cruza o eixo Y. E quem é ele aqui na equação da reta? É o B, né? Já até escrevi aqui. E o que eu vi que tá tendo mais dificuldade no exercício é sobre a raiz da função, né? O que vocês me falam sobre a raiz da função? O que ela representa no gráfico? É o meio lá onde o zero fica embaixo. Quando coloca aí que é zero, quando a função tem zero, a raiz é o que está abaixo, ali no meio. É onde a reta cruza no eixo. Cruza o eixo X, né? É. É, isso. É onde cruza o eixo X. E aí, como é que a gente acha a raiz pela equação? Vocês lembram? Sim. Igualando a zero, né? Toda a função a zero. Isso. Isso. Então, foi isso que a gente viu na aula passada, basicamente. E aí eu pensei em trazer para vocês como é que isso tudo cai nas provas. Então, a gente tem aí duas provas importantes para a gente saber, que é a prova do Enem e a prova do Enseja. A prova do Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? É famosa. E é pelo Enem que normalmente as pessoas entram em universidade, faculdade. Acabou muito daquela coisa que tinha antigamente de vestibular, né? Hoje em dia é muito mais o Enem. E o Enseja, que ele é um pouco menos famoso, é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O que é isso? É quando uma pessoa como vocês, né, jovens e adultos, querem pegar um certificado de conclusão do ensino médio, querem se formar sem ter que frequentar as aulas e tal, como vocês estão frequentando.
Aí eles podem fazer o enseja e tirar o certificado. Então, eu separei duas questõezinhas de cada um, duas questõezinhas do Enem e duas questõezinhas do enseja, para a gente ver como é que isso é cobrado. Boa noite, Carmita. Boa noite, Vinícius. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com você? Tudo jóia. Então vamos Meu lá, gente. atraso está justificado. Fica tranquilo. Então, a primeira questãozinha que eu trouxe aqui é uma questãozinha de plano cartesiano e pares ordenados, que a gente já viu esse ano e caiu no enseja de 2019. É bem recente. Então, o que que falava a questão? A questão falava assim: o mapa da figura, sobreposto por um sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, a gente tem um mapa que está por cima, tem um plano cartesiano. Representa o local onde uma embarcação foi vista pela última vez. A guarda costeira da cidade de Fortaleza suspeita de naufrágio. Ou seja, eles suspeitam que nesse localzinho marcado no mapa naufragou um navio. É um navio? Uma embarcação, né? Então pede pra gente as coordenadas que correspondem ao ponto indicado no mapa. Então isso aqui a gente já está cansado de ver aqui nas nossas aulas, né? É um plano cartesiano simples, tem nosso eixo X, nosso eixo Y, e tem uma bolinha que está pedindo para a gente identificar a posição dele. O que vocês me dizem? Qual que é a resposta aqui? Só está pedindo para a gente Vinícius. identificar a bolinha, onde que ela está Sete. localizada. 7, 4. 7, 4. 7, X 4 é Y 7, 4 é Y, Isso, primeiro vem o X, que é 7. depois o Y, né? É. Então, nosso X é quem? A gente desce aqui no nosso X, Sete. é 7. 7. E nosso Y é quem? A gente pode olhar aqui, 4. tá alinhadozinho com 4. 4. Então, essa aqui, supimpa, né? Facinha. Uhum. 7 e 4. Resposta é a D. Você corrigiu? Essa aí eu ia passar. Alguém... Alguém me chamou? Alguém me chamou? Eu perguntei a atividade. Você corrigiu? É aquela que eu mandei? Parece que você falou que já estava tudo certo, né? Isso. Já corrigi no começo da aula. Tá joia? Tá Eu joia. escrevi no ensejo de 2019. E você viu essa questão aqui, Cris? Eu comprei as apostilas, tudo. Você chegou a Eu ver essa vi, na hora questão? que eu vim, eu fiquei desesperada. Mas agora você sabe fazer, né? É. Aí, você Essa me aí eu perguntou... tirava de letra. Aí. Se fosse só isso aí, eu passava. E não sei se todo mundo lembra, mas a Cris me perguntou pra que você revia isso tudo, né? Ô, professor. Jânio, eu ia passar todo mundo. Passar no enseja, Cris, também. É. Ô, professor, Oi, essa Will. aí eu fiz. Essa Você aí eu fez? fiz. Você soube Eu fazer fiz. ela? Não, agora que. Olha só você ver que são as coisas, né? É aprendendo, né? Agora, na hora que você falou do ponto, eu falei assim, gente, é a matéria que nós estamos estudando. Né? Então, como a gente estuda em casa, vamos supor, eu na época, para poder fazer essa provinha aí, a gente estuda em casa sozinho, né? Então, logo que você pôs aí que você falou, vai ser, nossa Pois senhora. é, é uma questão assim considerada fácil, né? Nossa. E agora, a Muito próxima bom. que eu peguei aqui é uma questão do último Enem que teve, o Enem de 2020. E aí, esse Enem, ele teve uma coisa especial que algumas pessoas puderam fazer ele digitalmente. Ou seja, ia num lugar, tipo numa faculdade, e tinha lá várias mesinhas com computador, e o Enem era aplicado no computador. Foi meio que um experimento que eles fizeram. E aí, essa foi uma das questões que caíram nesse Enem digital. E aí, o que ele fala? O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A, 2 e 0, ou seja, ele parte do ponto A, x igual a 2, y igual a 0, né? Ponto A, 2 e 0. Onde que está esse ponto? A gente sabe que aqui é x, aqui é y, né? Então, ponto A, 2 e 0, a gente está 2 unidades para o x e 0 no y. Ele está bem aqui, já está até marcadinho para a gente.
Então o robô vai sempre partir desse ponto. E aí esse robô, ele se movimenta para cima ou para a direita, com velocidade de 1 unidade por segundo. Ou seja, ele só pode caminhar um lado de cada quadradinho por segundo. Estão conseguindo acompanhar? Então, se ele caminha um para cima aqui, ele andou 1 segundo. Se ele caminhou um para a direita, mais 1 segundo. Mais um para a direita, outro segundo. E por aí vai. Então, deixa eu apagar. Então, ele caminha 1 unidade ou para cima ou para a direita a cada segundo. Tá joia? E aí, o gráfico que a gente tem aqui, ele exemplifica a trajetória desse robô durante 6 segundos. Ou seja, a gente tem 6 unidadezinhas andando aqui. Passaram 6 segundos, ele andou 6 unidades. E ele, repara, é importante reparar aqui que ele tem uma... Como é que a gente pode falar? Ele segue uma regra, tá vendo? Ele sempre vai uma para cima, duas para a direita. Uma para cima, duas para a direita. E aí, a pergunta é, supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Vocês conseguiram entender como é que funciona essa questão? Então, a gente tem uma... Pode falar. É só ir seguindo, igual ele fez aí. Depois você vai exatamente. subir 6, vai andar até o 8, vai subir, vai andar até o 10. Acho que a resposta é 6,14, é. Vamos fazer do jeitinho da Rosângela. Vamos ver se dá certo. Então, vamos contando de 1 em 1? Vamos. Então, vamos lá. Ele vai sempre subir 1 para cima e 2 para a direita, né? E a gente tem que contar 18 segundos. Uhum. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou continuar essa regrinha que ele segue. Subo 1, 7, 8, 9. Eu vou continuar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então ele parou nesse pontinho aqui. Deixa eu marcar com outra cor. Parou nesse pontinho aqui. E é esse ponto que ele quer que a gente identifique. Tá joia? Conseguiram entender o que a questão pediu? Isso aí, meu Deus do céu, isso aí é fácil demais. Aí, ó, caiu no Enem do ano passado. Ó. Com a sua explicação dos pontos cartesianos, fácil demais. E aí vai ser 14,6, Vinícius? Exatamente. Então 14,6. Aí quando a gente tem o pontinho aqui, já fica fácil de olhar, né? O x vale 14 aqui e o y vale 6. Então a resposta é 14,6. A resposta é 14,6. 14,6. Ah, é verdade, eu confundi, né? Botei 6. Eu também confundi, coloquei 2. Eu tinha um professor, gente, no ensino médio, que ele era o pior professor. Ele, não pior de ser ruim, mas a matéria dele era muito difícil. Aí ele falava assim, gente, a única coisa difícil é aquilo que a gente não sabe. Mas eu não sabia nada da matéria dele, então a matéria era toda difícil, né? Mas é verdade, se a gente não sabe uma coisa, ela fica difícil. Mas como a gente sabe, isso aqui fica facinho, né? É verdade. É verdade. Então, vamos para a próxima, então. As questões do Enem, gente, sempre tem uma historinha assim, mas a coisa que pede pode ser uma coisa mais simples do mundo. Igual pediu nessa última questão aqui, né? Era só a gente ver onde estava o pontinho. Mas costuma ter uns textos gigantes e tal, para te cansar mesmo. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa terceira questãozinha, e ela é do Enseja de 2019. Vocês vão reparar que eu estou dificultando cada vez mais as questões.
Tô indo da mais fácil para mais difícil. Então vamos lá, vamos ler ela. Ensejo de 2019 foi o último ensejo, se eu não me engano, porque eu acho que não teve o de 2020. Então vamos dar uma lida aqui. Numa fazenda, o reservatório de água é abastecido utilizando uma bomba que retira a água de um poço. Essa bomba tem a capacidade de bombear 12 litros de água, 12 litros por minuto. Então, a cada minuto ela joga 12 litros de água. Ela é automaticamente ligada quando restam no reservatório 150 litros de água e desligada após enchê-lo. Ou seja, a água do reservatório vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chegou em 150 litros, liga a bomba do poço. Aí joga do poço lá no reservatório até encher tudo de água de novo. Então, pode-se determinar a quantidade de água, que ele está chamando de Y. Então, ele quer Y igual a alguma coisa. Y é a quantidade de água. Em função do tempo, T. Ele está chamando o tempo de T, né? Em minutos, que a bomba permanece ligada. Aí ele pede aqui, qual que é a pergunta? A função que relaciona a quantidade de água no reservatório com o tempo que a bomba permanece ligada. Então essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais confusa. Mas vamos pensar aqui junto. Ele quer a quantidade de água dentro do reservatório, depois que a bomba é ligada. Então, quando a bomba é ligada, quanto de água tem lá dentro do reservatório? Tem exatamente 150 litros. 150 litros, que é o mínimo que chegou de água até a bomba ser ligada, né? Então, a bomba é ligada quando chega nos 150 litros. Então, o que vai ser a nossa quantidade de água que a gente está chamando de Y aqui? Vai ser os 150 litros mais quanto? Em função do tempo que ele quer, né? Então, nossa bomba 12 litros. consegue bombear 12 litros por minuto. Então, a cada minuto, vai ter 12 litros a mais que 150. Ou seja, eu vou ter que a quantidade de água é 150 litros mais 12 litros a cada minuto. 12 vezes T. Ficou difícil de entender? 12 vezes Mais ou o quê? menos. Vamos voltar aqui, ó. T Eu- de tempo. T de tempo em minuto. É porque não dá pra ver aqui. Eu escrevi aqui de um outro jeito. A quantidade de água é o tanto que já tinha no tanque, mais o tanto de água que bombeia por minuto. Essa é a quantidade de água em função do minuto, né? Tipo, é a quantidade de água relacionado com os minutos que se passam. Então, a quantidade de água Y é o tanto que já tinha no tanque, que é quanto? É 150 litros, mais o tanto que ela bombeia por minuto, porque aqui ele pede a quantidade de água em relação ao tempo. Tá joia? Em função do tempo, tá aqui, ó. Em função do tempo em minuto. Então, para a gente colocar um tempo aqui, a gente tem que 12 litros por minuto. Então, é 12 vezes o tempo, que está em minuto. Se a gente montar um gráfico, a gente vai entender melhor. Porque eu sei que vocês estão, quando vocês ficam caladinhos assim, é porque tá tudo confuso. Não, é prestando atenção, menino. Tô prestando atenção mesmo, professor. A resposta pode ser a letra B? Não, calma. Deixa eu tomar uma água aqui que hoje tá difícil. Ainda não, meu. Esse negócio, Pode essa tomar provinha é água aí. difícil. Pode tomar água, você tem paciência. Então, vamos lá. Quantidade de água é o que a gente está chamando de Y, né? Uhum. Então, tá no nosso eixo Y aqui, ó. Quantidade de água. Tá no nosso eixo Y. E no nosso eixo X, tá nosso tempo. Tempo em minuto. É o nosso X. A tela Então- do celular é ruim demais. Você consegue dar zoom, Cris? Vê se você consegue. Eu consigo, mas é como o pessoal aí fala, essa carinha da gente. Ah, Ih, tá. atrapalha. Ah, você pode ver depois no YouTube, né? Lá você vai conseguir ver melhor.
Então, gente, assim que essa bomba é ligada, é aqui no tempo zero, né? No tempo zero, vamos dizer assim, a bomba acabou de ser ligada. Então, tem quanto de água lá no tanque? Tem 150 litros. Então, a quantidade de água vai estar lá no 150. Aqui a bomba acabou de ser ligada. E aí passou um minuto. Já pensei. Passou um minuto. Essa bomba bombeou mais 12 litros pro tanque, né? Então subiu um pouquinho aqui, ó. Subiu e chegou aqui a 162 litros. E aí passou mais um minuto. Subiu mais 12 litros. E assim vai. Passou 3 minutos, subiu mais 12 litros. E por aí vai. Então a inclinação dessa reta é quanto? É 12, né? Isso. A inclinação é 12, que a cada minuto que passa, sobe em 12 litros. Então, na nossa funçãozinha y é igual a x mais b, onde a é nossa inclinação, a gente já sabe a inclinação, que é 12. Que a cada minuto que passa, sobe 12. Então, vai ser 12x. E nosso b está muito fácil, né? Nosso b é nosso coeficiente linear, é esse valorzinho aqui, 150. Então, nosso y é igual a 12x mais 150. Qual que é essa alternativa? É a alternativa D. 150 mais 12t. Deu para pegar? Deu. Essa era a questãozinha, matamos ela. Ô, Vinícius, não ficou muito claro. Não ficou, Rosângela? Vamos voltar Porque, aqui. Eu fiz essa conta aqui, mas igual eu falei assim, o 162. Eu acho que eu fiz ela diferente, então. Aham. Deixa eu ver um outro jeito que eu posso explicar. Oi? Pode falar, Will. Você... Ah, tá. Obrigado. Se lá em cima na pergunta, né? Se lá em cima na pergunta fosse menos, né? Na caixa d'água, no caso seria y menos 150, seria y igual a 150 menos 12, né? Mas aí seria se a bomba estivesse tirando água, né? Mas a bomba está colocando Isso, água. tirando água. A ela bomba tá está colocando, colocando então água. tá somando. Isso. Não, entendi. Ô, Rosângela. No caso, não precisa de fazer a somatória, não? Só pôr a resposta? Só pôr a resposta. Qual que é a função que caracteriza essa coisa que está acontecendo? Mas aí, no caso, é uma prova. Aí se eu for fazer, eu tenho rascunho para fazer? Tem rascunho. Rascunho não, né? Você vai ter Não fez, não? Essa é a prova. Você vai ter um espacinho, por exemplo. Desculpa. Você vai ter esse espacinho aqui para você fazer, sabe? Fica tudo embolado. Mas aí você pode rabiscar atrás da prova. Oi, Graça. No primeiro momento, eu também pensei que a resposta fosse a B, 162. Mas aí a resposta, mesmo dando lá 162, teria que ser 150 litros mais 12 minutos? Não, é que não dá 162, né? É porque 150... 12. 150 mais 12t, você não pode somar esse 150 com esse 12. Sim, aí seria então os 18 minutos. Então, 12 até 18. Não, a questão acaba lá mesmo, acaba quando você acha isso aqui. Quando eu acho o primeiro ponto lá, 12 litros. Não, eu só achei aquele ponto para mostrar que a inclinação era 12. Sim. Aí esse 12 aparece aqui, ó. Que é a inclinação, é como se fosse nosso A. Entendi. Entendeu? E aí 150 é como se fosse nosso B. Eu acho que eu entendi. Vamos fazer depois. Ô, Rosângela, a senhora falou que não entendeu. Onde que a senhora perdeu aí? Ó, dessa última aqui, ó. A função que relaciona a quantidade de água do reservatório com o tempo que a bomba permanece ligada é. Então, quanto tempo que ela permanece ligada? Ela permanece ligada até encher o reservatório. Isso não importa para a gente, porque
a gente não precisa saber disso para achar a função. Ô, Vinícius, você poderia fazer o gráfico de novo, por favor? Faço. Então vamos lá. A aula já está acabando. Só faltou uma questão, a gente vê na próxima aula. Mas não tem problema não, precisa ficar entendido isso aí. Vamos aprender. Então aqui é a quantidade de água no Y. Sim. Quantidade de água 150. no Y. A gente sabe que a bomba ela só é ligada quando o tanque chega a 150, né? Fala aqui, ó. Ela é automaticamente ligada quando restam no reservatório 150 litros. Então ela só é ligada no 150. Então, Ô, Vinícius, oi. esse 150 tem uma altura certa para colocar em Y? Não, aqui eu tô fazendo um rascunhozão mesmo. É um rascunho, só pra gente pensar. Sim. Nessa questão, não precisaria necessariamente desenhar o gráfico. Eu só tô desenhando para vocês entenderem como é que é o pensamento. Vai ficar melhor. E aqui no X a gente tem o tempo, né? Então vamos lá. Por que que esse 150 tá bem aqui em cima do eixo Y? É quando ela é imediatamente ligada. Ou seja, não passou tempo nenhum, ela foi imediatamente ligada. Então tem 150 litros d'água lá. Tá joia? Oi, gente, tem alguém com o microfone aberto? Ô, Vinícius, desliga o microfone aí. A amiga minha mudou daqui, aí ela tá com o da Ô, gente, vou pedir pra vocês desligarem o microfone, por favor. O menino quer fazer o carreto dela agora. É o Vinícius que tá falando. Eu tô parado. É o William. Nada. Ô, William. Tá, William. Desculpa, professor. Eu fui atender. Desculpa, é o William. Eu fui atender aqui, ó, o vizinho. A aqui. Graça tá querendo desligar meu microfone, gente. Aí vocês não vão aprender. Desculpa. Então Não, vamos mas lá. tem outro Vinícius na sala. Ah, tem, verdade. O Mímios. Achei que era ele, mas não é não. Então vamos lá. Por que que o nosso 150 está exatamente aqui em cima do eixo Y? Porque a bomba foi imediatamente ligada quando chegou a 150 litros d'água. Tá joia? Então não passou tempo nenhum, tem 150 litros d'água lá. E aí quando passa 1 minuto, essa bomba joga 12 litros d'água dentro do tanque. Então vai ter 162 litros d'água no tanque depois de 1 minuto. Então, nosso gráfico sobe um pouquinho até o 162. Aqui vale 162. Sim, agora eu entendi. Tá joia? Então, essa inclinação aqui, ó, a cada uma... Falando que a ligação vai acabar em 5 minutos. Ah, é verdade, é porque agora estão encerrando a ligação. Mas vamos acabar rapidinho. Não, mas vai dar certo. Vamos acabar Termina aí, rapidinho. por favor, professor. Em uma unidade, ele sobe 12 litros. Então, nossa inclinação, ela é vista assim, né? A cada unidade, quanto sobe ou quanto desce. Essa é a nossa inclinação. Sim. Então, nossa inclinação é 12. Tá joia? Sim. E nosso Agora eu coeficiente entendi. linear é esse 150. Sim. Entendeu? Então, a gente consegue montar a equação da reta. Que é y é igual a 12x, que é a nossa inclinação. Nossa inclinação é 12, né? Mais nosso coeficiente linear, que a gente viu na última aula. É só olhar aqui onde que a reta cruza o eixo y, que é 150. 150 litros. Isso. Então, é exatamente aqui a letra D. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Aí na próxima aula a gente vê a próxima. Beleza. Vou mostrar aquela aqui, ó. Aí quem quiser na hora do vídeo pode pausar. Essa E se danada aí quiser que... tentar fazer, pra gente ver na próxima aula. Tá joia, gente? Semana que vem a gente vai corrigir aquele outro, professor? Vamos Que é para entregar dia corrigir. 14? Isso, vamos. Você vai colocar lá no Google? Vou Sala de colocar aula? o slide? Tá. Vou. Tá Esse joia, Não gente? tem como você pôr em PDF, não, professor? Tem, eu sempre coloco em PDF, ué. Ai, porque é difícil esse negócio de slide. Vou colocar lá em PDF, eu sempre coloco.
Tá, Ô, obrigada. professor, Tá joia? Oi? é para te mandar a foto dessa matéria de hoje? Que Não, ficou, não, que a não. gente corrigiu? Não, Não? calma, qual matéria? Essa de hoje que a gente corrigiu? Não, hoje não tem nenhum exercício pra mandar, não. Tá. Tá joia? Não entendi esse aí dos litros, não, mas depois eu olho lá. Tenta dar uma olhada no vídeo, Cris. Que nosso tempinho tá acabando. Eu odiei esse negócio de encerrar a ligação depois de 1 hora. Horrível. Como que a gente faz agora? Vinícius, isso aí tá na apostila? Não, Paulo, isso aqui foi uma aula meio que especial que eu fiz, né? Do Enem. Ah, tá. Então não vai estar Beleza. na apostila, não. Não, tranquilo. Tá joia? Beleza. Mas vai estar na sala de aula, né? Vai. Ah, tá. Alguém me chamou? Dona Maria? Sou eu. Mas Oi, quem dona não Maria. vai participar do Enem não precisa fazer essa conta, não. É só os que vai participar, né? Dona Maria. Eu só fiz aqui para o pessoal ter uma ideia, né? Se quiser participar, né? Dona Aí é bom Maria. ter uma ideia. Aham. Ô, professor, Porque eu não vou participar do Enem. Ah, Dona Maria. professor, Oi. a gente vai ter que sair dessa sala e entrar na outra, então. Pois é, Graça, eu não sei como é que funciona. Eu Eu acho achei que esse vai negócio ser muito isso. confuso. Ah, eu acho que vai ter que entrar de Mas novo. talvez o Igor deve mandar um outro link, né? Agora Uai, tá complicando. mudou? Ele não entra agora direto, não? Não, é porque agora, essa plataforma que a gente usa, agora a gente só pode ficar de graça 1 hora na sala, entendeu? Então nem pode conversar igual antes, não, né? Pois é, agora vocês vão ter 1 minutinho pra conversar só, nem dá pra Se jogar o conversar, papo a fora. gente vai só conversar e não vai ter aula. Mas tá joia, gente? Então Tá vou bom, colocar o professor. slide lá no Google Sala de Aula. Quem tiver alguma dúvida sobre esses exercícios que a gente resolveu, pode me chamar também. E lembrando que para semana que vem tem um exercício ainda de coeficiente linear, coeficiente angular, que muita Não, gente não esse que eu entregou ainda. perguntei se a gente vai corrigir. Esse aí a gente vai corrigir semana que vem. Eu vou fazer o meu de novo. Então tá joia. Boa noite para todo professor mundo. de geografia. Oi, Fran, pode falar. Ih, ela saiu. Uai. Então tá, boa noite, gente. Falou, Até professor. semana que vem. Obrigadão. Boa noite. Tchau. Bom descanso, gente. Tudo de bom pra Tchau. vocês, tá? Obrigada. Tem outra aula agora, não tem não? Tem, só que ele deve mandar o link porque nosso chamado vai ser Ah, tem encerrado. outra aula. Não, tô achando que é bom, tá bom. Ele já mandou o link da outra aula. Tchau, gente. Um abraço. Tá. Boa noite. Lá no